Bom dia a todos, aqui é o Moisés Manuel, novamente, e venho aqui nesta manhã deixar uma palavra aos vossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Diz assim: a estátua de ouro aos companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha, dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda a sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz,
Bom é, mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo que 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Esta palavra é uma palavra poderosa, a qual vem a falar dos 3 servos do Deus vivo. Aqui vem falar que o rei Nabucodonosor tinha levantado uma estátua de ouro, ao qual todos deviam se prostrar e adorar essa estátua de ouro, feita de ouro. E nos nossos dias de hoje, quantas imagens de escultura tem espalhada pelas cidades, tem espalhado neste Brasil, neste mundo. Quantas pessoas têm adorado imagens de esculturas, deuses feitos por mãos de homens, deuses feitos por barro, por madeira, por materiais, por coisas deste mundo, os artifícios, os arquitetos não, mas muitas pessoas têm feito imagens, têm adorado deuses, ou pessoas, homens, pois na palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne o seu braço. Ou seja, muitos têm confiado no homem,
Muitos têm colocado a sua confiança no homem e têm caído, têm se decepcionado, porque está confiando em algo que não é confiável, algo que não tem valor, algo que pode quebrar, algo que pode se desmanchar, se destruir, algo que pode virar cinzas. Mas eis que esses três jovens decidiram não se prostrar diante da imagem da estátua de ouro. Estes eram fiéis ao Deus Altíssimo. Estes conheciam o poder do Deus Todo-Poderoso. Eles eram servos do Deus dos deuses. E na palavra está dizendo que quem não adorasse, não se prostrasse perante a estátua enquanto toda sorte de música fosse cantada, seriam lançados dentro do forno de fogo ardente. E tiveram os três corajosos servos do Altíssimo que não adoraram a imagem de escultura feita por Nabucodonosor. Mas não foi feita por Nabucodonosor, porque naquele tempo o rei ficava no trono e ordenava que fizesse tais coisas. Quem fizeram isso foi homens, seus servos, que a construíram a imagem de ouro. Então, meus amados irmãos e irmãs, muitos têm obedecido à ordem de homens e mulheres, têm construído imagem de escultura, têm feito coisas para agradar os seus senhores, as suas senhoras, e têm se esquecido do Deus vivo. Têm se esquecido que há um Deus único e poderoso em palavra, poderoso em tudo, porque o Senhor dos Exércitos é o único Deus. Para vocês entenderem a mensagem, o rei Nabucodonosor ficou furioso com eles, mesmo eles sendo membros do palácio, pois eles tratavam negócios da província da Babilônia. E mesmo assim o rei Nabucodonosor ficou furioso com eles por não obedecer o seu decreto. E o rei, bravo com eles, os obrigou a que adorassem a imagem mais uma vez. Mas como eles, tendo voz firme e coragem para ir contra a palavra do rei, disseram: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Quantas pessoas são pedidas para provar ou para, se tu não fizer isso, tu será lançado, tu será julgado, criticado, tu será difamado, se tu não fizer isso, irei fazer isso, irei te expor, irei te ridicularizar, irei te destruir. E o que muitos fazem, obedecem, porque tem medo do que o homem pode fazer, do que as pessoas podem fazer com tal pessoa que está vivendo tal experiência.
Mas Deus diz na palavra dele em Mateus, ela fala, não temais aquele que só pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Mas temais antes aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no inferno, o Deus Todo-Poderoso. O homem pode te matar, pode te destruir, te trancar. O homem pode te desprezar, mas ele não pode tocar na tua alma. O homem, o inimigo, não pode tocar na tua alma. Então tenha fé. Diga com firmeza: não quero, não vou, não preciso, não necessito de provar. Não necessito que me mande, que ordene novamente. E aqui ele fala: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. O Deus que esses 3 jovens serviram é que podem livrar do fogo, do forno ardente e da mão do rei. Muitos têm se esquecido que é um Deus eterno, que é um Deus que pode livrar da mão do homem violento, que pode livrar do fogo ardente, que pode livrar do pecado, que pode te livrar, aleluias, que pode te livrar dessa doença, da AIDS, do câncer, que pode te livrar dos vícios, das drogas, que pode te livrar das mãos do inimigo. Há um Deus que tudo pode fazer por você. Então, meus amados, confie nesse Deus, pois esses 3 jovens confiou nesse Deus Todo-Poderoso e ainda falaram: não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ou seja, foram contra a palavra do rei. E quantos têm temido de falar: eu não vou adorar, não vou me prostrar a isso, eu não vou me humilhar a essas coisas, eu não vou me humilhar, eu não vou me humilhar. Muitos têm medo de falar isso para homens, mulheres, por estarem em cargos altíssimos, por estarem em status sociais altos. Mas deixe ter coragem. Que possamos ter coragem também. E no mesmo instante o aspecto do rei, o semblante do rei caiu, se mudou e ordenou que aquecesse o forno 7 vezes mais. É isso que acontece quando nós rejeitamos aquilo que o inimigo nos oferece. Quando rejeitamos aquilo que o homem ou a mulher coloca em nossa frente, que é contra a palavra de Deus, que é pecado, que é mentira, que é engano, que é mal, que é abominável aos olhos de Deus. As pessoas ficam furiosas por nós não aceitar o que elas nos oferecem. E eles foram lançados no forno de fogo ardente. E os homens que jogaram eles lá morreram porque estavam bem quente, muito quente. Mas eis que o rei, olhando para dentro do forno de fogo ardente, viu um 4º homem passeando com eles dentro da fornalha de fogo ardente. Ei, meus amados irmãos e irmãs, não temais, pois aonde estiverem, o vosso Deus também estás.
Ainda que lançai vós nas prisões, ainda que possam lançar vós dentro do fogo, no meio de multidões para te maltratar, te violentar, para te bater, não temas, o teu Deus está com vós, e nenhum mal será feito para vós. Assim como estes jovens que confiaram no Senhor teu Deus, não se prostraram, não adoraram o pecado, não adoraram outro Deus, não negaram o seu Deus. Eles foram protegidos pelo Altíssimo, e o Altíssimo estava com eles naquele momento. Eis que Deus está contigo neste momento. Deus está contigo nos momentos mais difíceis da tua vida. Ainda que a tristeza, ainda que a angústia está assolando a tua vida, meu irmão e minha irmã. Ainda que o teu marido, ainda que o teu filho, ainda que a tua irmã te despreze, te maltrate, ei, não se preocupe, Deus está contigo neste momento, nesta hora, para te livrar e te proteger, porque os que confiam no Senhor jamais se abalam, jamais serão abalados, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre, porque os que confiam no Senhor Jesus Cristo jamais verão a morte, assim como Ele falou na palavra, os que confiam em mim jamais verão a morte, jamais proverão a morte, jamais viverão a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida, e todos que estão em mim viverão eternamente. Ei, você que está sem Cristo, que está sem conhecer ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, se entregue aos braços dele, pois ele te ama, ele te ama, ele te quer, ele ama a tua alma. Ei, deixa este pecado de lado, deixa essa fofoca, essa mentira, deixe de lado e venha para Cristo, pois Cristo tem a salvação da vida eterna, tem a solução para os teus problemas. Ei, você tem dizendo, não há saída, não há solução, não sei o que fazer. Deus te diz nesta manhã, entregue tudo para Ele, Ele te guiará. Ele vai te mostrar o que deves fazer e o que não deves falar. É isso que Ele quer. Obediência. É isso que Ele quer. Lealdade, honra e compromisso, porque quantos não têm tido compromisso com Deus? Não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas saiba de uma coisa: Deus honra quem honra Ele, e Ele está aí com vocês. Deus está com todos nós. E Ele quer intimidade. Deus quer ousadia. Deus gosta de pessoas ousadas. Então sejam ousados. Rejeitem o pecado.
Rejeitem a Babilônia e os seus manjares. Rejeita as imagens de esculturas. Rejeita a adoração de homens, pois na palavra de Deus fala: somente adorarás um único Deus e não aos seus semelhantes. Só há um único Deus. Não há outro semelhante a ele, não há. É um único Deus. E seguindo esta mensagem, quando o rei Nabucodonosor viu que o fogo não tinha feito nenhum dano, não tinha queimado seus cabelos, não tinha nenhum cheiro de fumaça os seus corpos, o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha, o próprio rei Nabucodonosor, falou estas palavras, pregou estas palavras, ou seja, a partir do momento, a partir do instante que fazemos a vontade de Deus e mostramos a tal pessoa que isso é certo e o que a pessoa está querendo é errado, e Deus manifesta com o teu poder, com o poder dele, eis que tal pessoa reconhece que há um único Deus que pode livrar o seu povo, que pode guardar o seu povo. Então, meus amados irmãos e irmãs, reconheçam que não há outro Deus, que não deves servir e nem adorar outro Deus. Eu vou ser claro e direto. Muitos têm adorado a imagem de João, de Maria, de Pedro, dos apóstolos de Cristo, sendo que eles foram pessoas assim como eu, assim como vocês são, normais, carnais, pecadores, mas eles só foram diferentes, porque eles obedeciam a palavra de Deus. Eles não merecem adoração, não merecem honra, não merecem louvor. O único que merece adoração, honra e louvor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar. Somente a Ele merece, somente a Ele adore, somente a Ele. Somente a Ele adore. Muitos adoram a Maria Madalena só porque ela foi um canal para Jesus nascer, Cristo nascer. Mas Jesus não adorou ela, porque se ela fosse santa, Jesus tinha adorado ela. Mas Jesus adorou o Pai, o Criador, o Altíssimo Deus. Maria é apenas serva, foi apenas serva, assim como nós. Então, na palavra de Deus fala: não adore imagem de outros deuses, os 10 mandamentos.
Não adore. Não adore. Então, meus amados irmãos, para concluir a mensagem, e aqui fala o rei: por mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam feitos um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar os 3 jovens. Ou seja, reconheçam que há um único Deus nessa terra. Reconheçam que Deus está com vocês. Reconheçam que há um único Senhor dos senhores que merece adoração. Até o rei da Babilônia, que adorava os seus deuses, as suas imagens de escultura, reconheceu o Deus vivo. E quantos neste mundo, neste Brasil, não reconhecem o Altíssimo como Deus? Quantos blasfemam contra Ele? Quantos humilham? Quantos falam que Deus não existe? Deus existe. São vocês que não enxergam, são vocês que não abrem os olhos para ver a verdade, pois a verdade está na vossa frente. Cristo é a verdade, a vida é a verdade, a criação é a verdade. Tudo que tem fôlego é a verdade, pois respira, pois Deus é o autor da criação, pois na palavra dele fala: eu crio o bem e o mal, eu esquadrinho os corações e o pensamento mais profundo, eu vos conheço. Então, meus amados irmãos, reconheçam a Cristo. Não desobedeçam a palavra. Não temam homem dessa terra. Temam somente o Deus vivo. Amém? Se inscreva em nosso canal, né? Pois não estou só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo. Se inscreva em nosso canal. Ative os sininhos para novas notificações e comentem e compartilhe para que pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus os abençoe sempre.